Era meia-noite, e o coração dele acelerou ao ver Miguel, seu melhor amigo, parado ali com os olhos vermelhos de choro. Sem uma palavra, Miguel avançou e o beijou com uma urgência que João nunca imaginara, mas que ele próprio desejava há anos, e nesse instante, o mundo de João desabou, pois a porta entreaberta revelou o pai dele, que chegara de surpresa para uma visita noturna. O beijo durou apenas segundos, mas foi o suficiente para que o pai de João, um homem rígido e tradicional de uma família conservadora do Porto, congelasse no lugar. "O quê? O que é isso?" murmurou ele, a voz tremendo de incredulidade e raiva. João se afastou de Miguel, o rosto pálido, sentindo o chão sumir sob seus pés. Ele sempre soubera que esse momento poderia chegar, mas não assim, não de forma tão crua e inesperada. Miguel, percebendo o caos, tentou-se explicar: "Senhor, nós", mas o pai de João o interrompeu com um gesto surdo. "Saia daqui." Agora, ordenou, apontando para a saída do dormitório universitário. Miguel hesitou, olhando para João em busca de apoio, mas João, paralisado pelo pânico, não disse nada. Miguel saiu correndo, deixando para trás um silêncio opressivo. No dia seguinte, o sol de Lisboa iluminava as ruas estreitas do bairro Alto, mas para João, tudo parecia sombrio. Ele mal dormira, revivendo o beijo e a reação do pai inúmeras vezes na mente. O pai, que ficara hospedado em um hotel próximo, ligou cedo exigindo uma conversa. Eles se encontraram em um café antigo perto da Universidade de Lisboa, onde João estudava direito. "Explique-se, filho", disse o pai, com a voz baixa mas firme, os olhos fixos no café preto à sua frente. João engoliu em seco. Ele crescera em uma família onde as tradições católicas e os valores conservadores eram lei. Seu pai, um advogado bem-sucedido, sempre enfatizara a importância da imagem familiar, do casamento tradicional e da continuação da linhagem. "Pai, eu gosto de homens", confessou João, as palavras saindo como um sussurro. O pai levantou o olhar, chocado. "Isso é uma fase. Uma brincadeira. Você sabe o que isso significa para nós, para a família." João balançou a cabeça, sentindo as lágrimas se formarem. Não era uma fase, era quem ele era, escondido por anos sob camadas de negação e medo. A conversa se estendeu por horas, com o pai alternando entre raiva e negação. Ele recordou histórias da infância de João, tentando encontrar sinais que explicassem essa aberração. "Sua mãe vai ficar destruída", disse ele. "E seus avós? O que dirão os vizinhos no Porto?" João tentou argumentar, falando sobre amor e aceitação, mas o pai o cortou: "Amor? Isso não é amor, é confusão. Você precisa de ajuda, terapia talvez." João saiu do café atordoado, o peso da rejeição familiar pressionando seu peito. Ele ligou para Miguel, que atendeu imediatamente. "Desculpa, João. Eu não devia ter feito aquilo na hora errada." Mas João, apesar do caos, sentiu um alívio ao ouvir a voz dele. Eles se conheceram na universidade há 2 anos, unidos por aulas em comum e noites de estudo. Miguel era mais aberto sobre sua sexualidade, participando de grupos LGBT na cidade, enquanto João mantinha tudo em segredo, temendo as consequências sociais. À tarde, João caminhou pelas margens do Tejo, o rio refletindo o céu azul. Ele pensou nas pressões que enfrentava, a sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo em algumas camadas, especialmente nas famílias tradicionais. Amigos heteros faziam piadas casuais sobre mariquinhas, e a igreja local pregava contra o pecado. Mas Miguel representava uma possibilidade de liberdade. Eles se encontraram em um banco à beira-rio. "O que seu pai disse?", perguntou Miguel, sentando-se ao lado dele. João contou tudo, as lágrimas escorrendo. Miguel o abraçou, um gesto simples mas carregado de significado. "Vamos enfrentar isso juntos", disse ele. Mas João duvidava, ele sabia que o pai não pararia por aí. De fato, naquela noite, o pai enviou uma mensagem: "Volte para casa no fim de semana. Precisamos resolver isso em família." João passou os dias seguintes em um turbilhão emocional. Na universidade, ele evitava olhares curiosos, rumores já começavam a circular após a cena no dormitório. Um colega de turma, Pedro, o confrontou no corredor: "Ouvi dizer que você e o Miguel." "É verdade." João negou, mas o dano estava feito.
Ele se sentia exposto, vulnerável. Miguel, por outro lado, o incentivava a ser autêntico. Lisboa é progressista, João. Há leis que nos protegem, casamentos gays são legais desde 2010. Mas para João, a lei era uma coisa, a aceitação familiar e social, outra. Ele começou a questionar suas escolhas, valia a pena arriscar tudo por um amor que mal começara. O fim de semana chegou, e João pegou o trem para o Porto. A viagem foi agonizante, com paisagens verdes passando pela janela enquanto ele ensaiava o que diria à mãe. Ao chegar em casa, uma velha moradia de pedra no centro histórico, a mãe o recebeu com um abraço apertado, mas os olhos dela traíam preocupação. Seu pai me contou, sussurrou ela. A família se reuniu na sala de jantar, com o pai liderando a discussão. Isso não pode continuar, declarou ele. Você vai procurar ajuda profissional, ou não terá mais apoio nosso. João sentiu uma raiva crescer. Apoio. Vocês me amam condicionalmente. A mãe chorou, dividida entre o marido e o filho. Por favor, João, pense na família. Ele saiu da mesa, trancando-se no quarto da infância, onde pôsteres de futebol ainda pendiam nas paredes, uma fachada de normalidade que ele mantivera por anos. Naquela noite, Miguel ligou. Como está indo? João desabafou, falando sobre a pressão. Eles querem que eu mude quem sou. Miguel pausou. Talvez você precise escolher, João. Eu ou eles. As palavras ecoaram, forçando João a confrontar a realidade. Amar Miguel significava potencialmente perder sua família. Ele adormeceu exausto, sonhando com um futuro incerto. De volta a Lisboa, João tentou retomar a rotina universitária, mas o conflito interno o consumia. As aulas de direito pareciam irrelevantes diante da batalha pessoal que enfrentava. Ele via Miguel todos os dias, mas agora com uma tensão subjacente, o beijo mudara tudo, transformando a amizade em algo mais profundo, mas também perigoso. Precisamos ser discretos, disse João em um café escondido na Alfama. Miguel franziu a testa. Discretos. Por quê? Estamos em 2026, João. A sociedade mudou. Mas João sabia que nem todos mudaram. Seus colegas de turma sussurravam pelas costas, e um grupo de amigos conservadores o excluíra de um churrasco semanal. O pai ligava diariamente, insistindo em terapia. Encontrei um psicólogo no Porto que lida com esses problemas, disse ele em uma chamada. João recusou, mas a pressão o desgastava. Ele começou a pesquisar grupos de apoio LGBT em Lisboa, encontrando um no Centro Cultural de Belém. Na primeira reunião, ele se sentou em silêncio, ouvindo histórias semelhantes, rejeição familiar, bullying social. Uma jovem trans compartilhou sua jornada, inspirando João a falar. Meu pai me viu beijando meu amigo. Agora ele quer me curar. O grupo o acolheu, oferecendo conselhos. A aceitação vem de dentro primeiro, disse o facilitador. Miguel, entretanto, crescia impaciente. Ele era de uma família mais liberal de Faro, no Sul, onde a sexualidade era discutida abertamente. Por que você não confronta eles de vez? Perguntou durante um passeio no Parque Eduardo VII. João hesitou. Eles são minha família. Sem eles, quem sou eu? Miguel parou, olhando nos olhos dele. Você é você, João. E eu te amo. As palavras foram um bálsamo, mas também um gatilho. Eles se beijaram ali, sob o sol da tarde, mas João se afastou rapidamente, temendo olhares. A tensão culminou em uma briga. Em um jantar improvisado no apartamento de Miguel, João mencionou a possibilidade de dar um tempo. Dar um tempo. Por causa do seu pai, explodiu Miguel. Você está escolhendo medo em vez de nós. João rebateu, não é só medo. É a minha vida inteira. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus pensamentos. Ele chorou, questionando se o amor valia o preço da alienação. Dias depois, a mãe de João veio a Lisboa de surpresa. Eles se encontraram em um restaurante à beira-tejo. Seu pai está furioso, mas eu te amo, filho, disse ela, lágrimas nos olhos. Mas pense no que isso faz com a família. Seus tios, a igreja. João explicou seus sentimentos, falando sobre Miguel.
A mãe ouviu, mas implorou: talvez você possa tentar ser normal. As palavras doeram, revelando quão profunda era a divisão. João voltou ao dormitório abatido, ligando para Miguel para se desculpar. Eu não quero perder você, disse. Miguel perdoou, mas avisou: isso não pode continuar assim para sempre. Na universidade, um incidente agravou tudo. Pedro, o colega, espalhou um rumor malicioso, dizendo que João tentava converter outros alunos. João o confrontou no pátio: por que você faz isso? Pedro riu. Porque é nojento. Fique no seu lugar. A briga quase virou física, mas professores intervieram. João se sentiu humilhado, questionando se Lisboa era realmente progressista. Ele decidiu se abrir com um professor mentor, que o encorajou a relatar o bullying. A universidade tem políticas contra a discriminação, disse. João hesitou, temendo mais exposição. Enquanto isso, o pai enviou um ultimato por e-mail: volte para casa e aceite ajuda, ou corte laços financeiros. João, que dependia da mesada para estudar, entrou em pânico. Ele contou a Miguel, que ofereceu ajuda: fique comigo. Eu trabalho meio período. Mas João orgulhoso recusou inicialmente. A crise o levou a uma reflexão profunda. Caminhando pelas ruas de Chiado, ele viu casais gays de mãos dadas, invejando a liberdade deles. Por que não eu? Pensou. Ele marcou uma reunião com o grupo LGBT novamente, compartilhando mais. Lá, conheceu Tomás, um homem mais velho que passara por algo similar. Eu perdi minha família por anos, mas ganhei uma nova, disse Tomás. As palavras ressoaram. Miguel e João se reconciliaram em uma noite chuvosa. Vamos devagar, mas juntos, concordaram. Mas o pai não desistia. Ele apareceu em Lisboa novamente, exigindo uma conversa final. No hotel, ele disse: escolha, nós ou essa vida. João, com o coração partido, respondeu: eu escolho ser eu mesmo. O pai saiu, deixando um cheque como último apoio. João chorou, mas sentiu um estranho alívio. Com o corte financeiro, João precisou arranjar um emprego. Ele começou a trabalhar em uma livraria no bairro Alto, equilibrando turnos com estudos. A independência o fortalecia, mas a solidão o consumia. A mãe ligava escondida, oferecendo apoio emocional, mas o pai mantinha silêncio. Miguel o ajudava, cozinhando jantares simples no apartamento dele. Estamos construindo algo real, dizia Miguel, mas João via as rachaduras. Miguel queria visibilidade, enquanto João ainda temia. Um evento na universidade testou isso. Um debate sobre direitos LGBT foi organizado, e Miguel insistiu que João participasse. É hora de se posicionar, disse. João relutou, mas concordou. No auditório lotado, ele ouviu argumentos pró e contra. Quando chegou sua vez, ele falou tremendo: ser gay não é escolha, mas esconder é. Eu escondi por medo, e perdi minha família. O público aplaudiu, mas um grupo conservador vaiou. Após, Pedro se aproximou: você é corajoso. Ou idiota. João ignorou, sentindo orgulho pela primeira vez. Mas a exposição trouxe consequências. Um tio ligou, repreendendo: você envergonha a família. João desligou, mas as palavras feriram. Ele questionou se valia a pena. Miguel o consolou: você está mudando mentes. Eles passaram a noite discutindo futuro, casamento, adoção. Mas João duvidava: e se eu nunca recuperar minha família? A mãe veio visitar novamente, trazendo notícias: o pai estava doente, estresse cardíaco. Ele sente sua falta, mas o orgulho o impede, disse ela. João sentiu culpa. Eu causei isso. A mãe negou, mas implorou reconciliação. João visitou o Porto, encontrando o pai no hospital. Pai, eu sinto falta de vocês, disse. O pai, fraco, murmurou: eu também. Mas não posso aceitar isso. João saiu devastado, mas determinado. De volta a Lisboa, uma traição veio de onde menos esperava. Pedro, fingindo amizade, gravou uma conversa privada onde João desabafava sobre Miguel e a família. Ele postou online, no fórum da universidade. Rumores explodiram, e João enfrentou assédio,
mensagens anônimas, olhares hostis. Miguel ficou furioso. Vamos denunciar. Eles foram à reitoria, mas a investigação demorava. João entrou em depressão, questionando tudo. Talvez eu deva voltar atrás, disse a Miguel. Este rebateu, voltar atrás. Para quê? Uma vida falsa. A briga foi intensa, com Miguel acusando João de covardia. João saiu, vagando pela noite lisboeta. Ele encontrou Tomás do grupo, que o ouviu. Traição dói, mas te fortalece, disse. Reconciliado com Miguel, João decidiu contra-atacar. Ele escreveu um artigo para o jornal universitário, expondo o bullying e defendendo direitos LGBT. O artigo viralizou, ganhando apoio de alunos e professores. Mas também atraiu ódio. Uma manifestação conservadora protestou contra propaganda gay. A família reagiu. A mãe apoiou secretamente, enviando uma mensagem: estou orgulhosa. O pai, recuperando-se, ligou: você está destruindo nossa reputação. João respondeu: não, estou lutando pela minha. O chamado terminou em impasse. Miguel propôs um fim de semana em Sintra para relaxar. Lá, nos palácios antigos, eles discutiram compromisso. Quero um futuro com você, disse Miguel. João concordou, mas com reservas. Ao voltar, uma surpresa: amigos organizaram uma reunião de apoio. João sentiu comunidade pela primeira vez. Mas o clímax se aproximava. Pedro, confrontado pela reitoria, pediu desculpas falsas. João aceitou, mas não perdoou. Ele percebeu que algumas batalhas são internas. O artigo de João trouxe visibilidade inesperada. Um jornal local de Lisboa o entrevistou, ampliando sua voz. Ele falou sobre pressões sociais em Portugal, citando estatísticas: apesar das leis progressistas, 30% dos jovens LGBT enfrentam rejeição familiar. A entrevista o empoderou, mas atraiu trolls online. Miguel o protegia: ignore-os. Mas João lia comentários, sentindo o peso da sociedade. A família fraturada piorou. O pai, alta do hospital, deserdou João formalmente via carta de advogado. Sem herança até você, reconsidere. João chorou, mas a mãe contestou em segredo: vou lutar por você. Ela começou a questionar o marido, criando tensão no casamento deles. Na universidade, João se tornou líder informal de um grupo LGBT estudantil. Ele organizou eventos, como uma marcha no Dia do Orgulho. Miguel o apoiava, mas notava o stress: você está se consumindo. João admitiu: é o preço da autenticidade. Uma traição maior veio de Miguel. Pressionado por amigos radicais, ele participou de uma manifestação agressiva contra conservadores, sem contar a João. A mídia cobriu, mostrando Miguel confrontando policiais. João descobriu pela TV, furioso: você arriscou tudo. E se algo acontecesse? Miguel defendeu: estou lutando por nós. A briga revelou diferenças. João queria mudança gradual, Miguel, revolução. Eles se separaram temporariamente. João ficou sozinho, refletindo. Ele visitou a mãe no Porto, que revelou: seu pai lê seus artigos. Ele chora às escondidas. João sentiu esperança, mas dúvida. Reconciliado com Miguel após desculpas, eles enfrentaram um teste: um convite para um jantar familiar de Miguel em Faro. Lá, a família de Miguel o acolheu calorosamente. Bem-vindo à família, disse a mãe de Miguel. João invejou, contrastando com sua realidade. De volta, uma crise: o pai sofreu outro ataque cardíaco. João correu ao hospital. Lá, o pai, vulnerável, confessou: eu tenho medo de te perder. João chorou: então me aceite. O pai prometeu tentar, mas pediu tempo. João equilibrou amor e família. Ele e Miguel planejaram morar juntos, mas devagar. Na universidade, Pedro foi expulso por assédio. João sentiu justiça. Mas dúvidas persistiam. E se eu perder tudo de novo? Perguntou a Miguel. Este respondeu: então reconstruímos. Com o pai em recuperação, João visitava o Porto frequentemente. Conversas eram tensas, mas progressivas. O pai leu livros sobre LGBT,
recomendado pela mãe. Não entendo, mas tento, disse ele. João apreciou, mas via o caminho longo. Em Lisboa, João e Miguel moravam juntos em um pequeno apartamento na Graça. A vida cotidiana era doce, mas desafios surgiam, vizinhos conservadores reclamavam. João ignorava, focando no amor. Na universidade, João se formou com honras, apesar do tumulto. No discurso, ele agradeceu Miguel e a família, que escolhi. O pai compareceu, aplaudindo relutante. Foi um marco. Mas uma decisão moral testou tudo. Um primo gay mais jovem pediu conselho, enfrentando rejeição. João ajudou, mas o pai descobriu e acusou: você espalha isso. João rebateu: não, ajudo quem sofre como eu. O pai se calou, refletindo. Miguel propôs casamento. Vamos oficializar. João hesitou. E minha família? Miguel insistiu: eles virão ou não? João aceitou, mas com ansiedade. Planejamento trouxe alegria, mas conflito. A mãe ajudou, o pai boicotou. No dia, em uma cerimônia simples em Lisboa, o pai apareceu no último minuto. Não aprovo, mas te amo, disse. Foi uma vitória amarga. Pós-casamento, eles viajaram para o Algarve. Lá, João refletiu sobre perdas e ganhos. Paguei caro, mas valeu, pensou. De volta, uma traição final. Um amigo de Miguel revelou que Miguel beijara outro durante a separação. João confrontou: porquê? Miguel admitiu: estava perdido. João perdoou, mas a confiança abalou. Eles reconstruíram, mas João questionou escolhas. A traição de Miguel deixou cicatrizes. João perdoou, mas a confiança demorou a voltar. Eles foram à terapia de casais, aprendendo a comunicar. Amor requer trabalho, disse o terapeuta. João concordou, vendo paralelos com a família. O pai, aos poucos, aceitou mais. Jantares familiares incluíam Miguel, tensos mas civilizados. Ele é parte de você, disse o pai eventualmente. A mãe mediava, fortalecendo laços. Na sociedade, João advocava por direitos LGBT, trabalhando em uma ONG em Lisboa. Ele via mudanças, leis melhores, aceitação crescente. Mas via também retrocessos, protestos conservadores. Uma crise final, um caso de homofobia na universidade envolveu um aluno. João defendeu, mas enfrentou ameaças. Miguel quis recuar: pensa em nós. João persistiu: é por isso que lutamos. O caso ganhou mídia, e o pai defendeu publicamente: meu filho é gay, e estou orgulhoso. Foi uma reviravolta, curando feridas. João e Miguel adotaram uma criança anos depois, completando o ciclo. Mas João refletia: sacrifícios valeram. E você, leitor, acha que amar autenticamente justifica perder tudo, ou a família deve sempre vir primeiro?